A criança interior tem contacto com o ser psíquico, tanto assim que é pela diferença entre o amor que ela vê no Cristo e o mundo que ela sofre. Senão ela não tinha meio de comparação. E a nossa mente tem contacto com o ser psíquico. Isto é muito interessante. O núcleo mental tem contacto com o ser psíquico. O núcleo emocional tem contacto com o ser psíquico. A consciência dos corpos. Então, o que é o eu básico, o que é a criança interior e o que é o pensador? É a consciência dos corpos. O meu corpo físico tem uma consciência, o meu corpo emocional tem uma consciência e a minha mente tem uma consciência. E depois eu tenho a consciência da consciência, que é o eu consciente diurno, tridimensional. Mas o self não é o eu consciente diurno, tridimensional. Ele é a consciência de si, num sentido já muito mais avançado do que estar acordado cerebralmente. Não sei se me faço entender. É uma consciência de si, existencial, essencial, experiencialmente conseguida. E isso tudo que é este self, vai emergindo gradualmente. E quando ele amadurece, há um momento em que transcende. E isso dá origem às pétalas do Cristo. Agora, independentemente do grau de desenvolvimento do ego e do eu real, a consciência do corpo físico, a consciência do corpo emocional e a consciência do corpo mental, inapelavelmente, estão sempre em contacto com o Cristo. Por isso é que nós não nos desagregamos. E isto é a base também, uma das bases, não só, da cura. Nós não nos desagregamos porque o núcleo do meu corpo físico, onde quer que ele esteja, está sempre em contacto com o Cristo. Por isso é que é possível uma espiritualidade avançada, se bem que incompleta, em povos pré-self. Há muito xamanismo que consiste basicamente em fazer a ligação entre o eu básico e o Cristo. Há muito misticismo que consiste em fazer a ligação entre a criança interior e o Cristo. E há muita metafísica que consiste em fazer a ligação entre o pensador e o Cristo. E nada disso é uma espiritualidade completa. A espiritualidade só está completa quando o ego atingiu a sua maturidade, dando origem a um self pleno, que depois fazem irromper o Cristo. Não agora indiretamente através dos corpos, mas diretamente através do coração. Percebem aqui o problema? Sim, é o caminho mais curto. É claro. Então, o que é o xamanismo? O xamanismo busca constantemente uma ligação entre o eu básico e as energias crísticas. E consegue-o. O que não quer dizer que seja um sistema completo. E o misticismo, porque é uma via altamente emocional, faz a ligação entre a criança interior e o Cristo. E muita da metafísica é uma contemplação intelectual das coisas altas, sem que estas duas, que não são altas, são intermédias, tenham sido consolidadas. E é muito interessante. É possível um indivíduo avançado ter que voltar numa vida seguinte para estruturar o ego ou o eu real. Ou o self. E vem. É possível e vem. Constantemente. Agora, o que acontece é que vamos definir o ego como o diretor destes três. Se o ego, o diretor, vou-lhe pôr aqui uma batuta, como se fosse um maestro. Se o ego decidir fumar, isso é uma ordem que ele está a dar ao eu básico. O eu básico no início reage, mas depois aceita. Negocia. Se o ego decidir transformar a dor da criança em literatura infantil, a criança vai fornecer elementos para essa literatura infantil. Se o ego decidir transformar o pensador num escritor de policiais, como Agatha Christie, vai conseguir. O ego dirige estes três, faz o que ele quiser com estes três. E eles gradualmente cumprem o que o ego quer. E como nós temos visto,
à medida que o ego se fortalece, porque está a usar a energia destes três, as forças destes três, à medida que ele se fortalece, há um momento em que ele sabe claramente, agora eu tenho que passar esta batuta para o self. E o self, o eu real, o self, vocês têm um índio vermelho, uma criança azul e um pensador. Depois têm este ego, que eu não... É mais para o amarelo que outra coisa. E depois tem o self. E o self, felizmente, tem aqui uma caneta dourada. O self é o verdadeiro eu. Aquele que é a imagem e semelhança de Deus, não é nenhum destes aqui para baixo. É porque Deus é pessoa, nós somos pessoa. E o self é a revelação da pessoa que somos a nós próprios. Definição de self. Obrigado. O self o que é, afinal? É quando o indivíduo se contempla como pessoa e não como ego, nem como índio, nem como criança ferida, nem como pensador. Mas é quando tu te contemplas a ti mesmo como pessoa. Ora, a grande monstruosidade do mal é coisificar aquilo que Deus transformou em pessoa. É tentar andar com o cosmos para trás. É um reverse engineering. Isto aqui é uma coisa que nós precisamos mesmo mergulhar nisto. O self é a área em que o indivíduo se contempla como pessoa criada, sim, mas de plena dignidade com o Pai. E aqui nós somos irmãos em Cristo. Por isso é que depois deste self nasce o Cristo. Eu vou representar como se fosse um homem em cruz. Do 3 para o coordenador, isto tem a ver com os nossos chakras, lógico. Primeiro, segundo, terceiro. Do terceiro, que é o plexo solar, nasce o ego. O ego tem que coordenar tudo até que todo o ser esteja coordenado. Coordenado é uma palavra ótima. Coordenado para que o self possa vir ao de cima. Se tu estás descoordenado, é como se as lentes de um telescópio tivessem cada uma para o seu lado e a imagem e semelhança de que tu és feito não vem para o lado de cá. Afinal, os telescópios só funcionam porque as lentes estão alinhadas. Daí o termo centragem e alinhamento. Para que haja uma ótica que revela a imagem do sagrado em ti. E a primeira imagem do sagrado em ti não é nem o ego, nem estes três. Eu posso idealizar a infância, mas não vou chegar a lado nenhum. Vou à idealização da infância, que é uma tremenda nostalgia da inocência celeste, da candura celeste. Mas as crianças crescem porquê? E transformam-se em adultos e perdem a inocência porquê? É absolutamente saudável perder a inocência. Portanto, uma idealização indefinida e, digamos, hermética da criança conduz a um beco sem saída. Não sei se me faço entender. Inclusive, conduz ao infantilismo. Que é tu tens 54 anos de idade e ainda andas com a Xuxa na boca. Dito de outra maneira, tens que telefonar à tua mãe dia sim, dia não. Ou todos os dias. Um telefone é como uma Xuxa. A Xuxa aqui representa falta de autonomia emocional. Não sei se me faço entender. Portanto, estes 3 elementos não são vagos. Vocês vão ver indivíduos com o intelecto ferido. Basta o pai ter dito, tu não queres ser ninguém. Pode não ter chegado à criança. Pode ter dito aquilo em adolescente. A criança interior é atingida até... Bom, este aqui é atingido durante a gestação. Ou seja, desde a concepção, C, até aos 2, 3 anos de vida. Mas a concepção, as condições da concepção, mas sobretudo as condições da gestação, é que vão fortalecer ou fragilizar o eu básico. Então vocês têm coisas como rolfing e rebirthing, etc., que são tentativas de fazer renascer o indivíduo. Rebirthing, de voltar até o amniótico para trazer apagar as memórias nas células do nascimento traumático,
Pessoas com pelotão na casa 1 sabem do que é que eu estou a falar. Apagar, quando tu nasces com o cordão umbilical à volta do pescoço, etc. Apagar aqueles registros e abrir para um renascimento. Rebirthing tem a ver com isto. Nós aqui não temos tanques de rebirthing na Air School. Ou temos? Vamos ver. A seguir, até aos 7 anos de idade, mais ou menos, o que pode ser ferido é a criança interior. Há exceções. Pode ser um bocadinho mais, pode ser um bocadinho menos. Eu não tenho a prática direta, mas há pessoas nesta sala, mais do que uma, que têm essa prática. E a seguir, até aos 28, eu diria, é possível magoar, paralisar, traumatizar o pensador. Isto faz sentido? Eu estou a tentar arrumar e criar um mapa do trauma. Quanto mais mexido forem estes... Paula, nós estávamos a dizer que o índio pode ser danificado ou fortalecido na concepção primeiro e depois na gestação, na barriga da mãe e até aos 2, 3 anos de idade. Depois referiu-se que a criança está exposta aos agentes agressores do mundo até aos 7, 8, 6. Pronto. E a seguir tens este pensador que eu diria até aos 21 mais ou menos, mas é vago que uma pessoa até aos 28 pode não ter conseguido autonomia intelectual. O que é que são as autonomias, meus irmãos? A liberdade que prepara, a liberdade que depois prepara a iniciação. Aqui nós trabalhamos a liberdade. Olha, índio ou eu básico. A Sarah Marriott deu um nome ao básico dela, chamou-lhe Betty. Tem? Ok. Fazemos desenhos. Não fizemos porque estamos a preparar um dia só para fazer desenhos. Como? Como? Ok. Isso parece um nome esquimó. Ou africano. Ou africano. Isso é interessante, porque vocês quando estudarem o vosso básico, nós vamos fazer isso, vão sentir que há os básicos mais ligados ao elemento terra, fogo, ar, água. Ok. Mais alguém tem nomes dados ao eu básico? Ok. Quando tu batizas o teu eu básico, criaste um canal de comunicação com ele. Começaste uma nova relação na tua vida, com o teu corpo. O meu chama-se Yami, com Y. E foi tirado do esquimó. Mas não foi nada que ele me tivesse dito. Foi eu que lhe impus o nome. No meu caso, é o contrário. Fui eu que disse. E então eu disse ao meu básico, agora vais-te chamar Yami. Eu não sei se ele gostou muito, mas eu sei que quando há um problema físico sério, ou quando eu preciso de mais energias, agora vem a melhor parte. Quando tu precisas de acordar às 8h30 da manhã e não tens despertador. Tu dizes assim, Yami, eu preciso acordar amanhã às 8h30 da manhã. E não é que tu acordas mesmo? Quem é que já teve esta experiência? De se autoprogramar para... Isto determina a relação entre o eu consciente e o eu básico. Só para nós começarmos a sentir que isto não é vago. Estas coisas não são vagas. Ela assim, hoje o supermercado não é aquele, é aquele. Exato. E quando o motorista do autocarro vai falar com o colega sobre futebol, quem é que vai conduzir o autocarro? É o básico. Ele quase não pensa. Aquilo é tudo automático. E quando vocês se deitam sem roupa num tecido, quem é que diz assim, uau, é isto mesmo? Sem roupa. É o eu básico. E ele distingue linho, algodão, sintético, plástico. Ele distingue. Vocês já repararam como nós temos reações de pele completamente diferentes? Isso não é só celular. Há uma entidade que gosta de coisas e testa outras e que vive em nós. Tuxa? Desculpa. Eu fiquei um bocadinho com a seguinte interrogação. A importância de nós darmos valor ao nosso eu básico, para mim, a ressonância que eu tenho é o meu eu básico
é tratado à medida que o tempo vai passando e a consciência que eu tenho vai melhorando com um rigor, um respeito cada vez maior. E aí eu não tenho necessidade de lhe dar um nome. de lhe dar um nome. Percebo, perfeitamente. Nós aqui não estamos bem no plano da necessidade, estamos no plano da possibilidade. Mas sim, pode haver pessoas que. No sítio básico há muito tempo e só hoje, quando estávamos a fazer o desenho, é que ela disse: põe o meu nome. Ok. Escrevi. Sim. Já não precisava de tratar pelo nome. E o nome pode-se renovar ao fim de uns anos. Pode mudar. A primeira coisa que me disse o nome, este nome. Nota, o que a Tuxa está a dizer é que o próprio alargamento da consciência vai incluindo os núcleos. E ao incluir os núcleos, incluí-los já é nomeá-los. Eles não precisam ter nome porque ao serem incluídos é como se já tivessem adquirido um nome que até permanece meio secreto. Basicamente, o nome pode ser dado de fora para dentro, como eu dei, e não tem um poder muito alto, mas é só uma maneira de começarmos a falar com uma entidade dentro de nós. Ou pode ser dado de dentro para fora, o poder é maior, porque aí vem de outro plano. Se realmente veio de outro plano, vem de outro plano. Ou pode não ser dado. O que é importante aqui definir é que os canais de comunicação entre os núcleos que nós somos feitos vão se fortalecendo à medida que somos iniciados. Não se vão enfraquecendo. É como se a pessoa tem por uma herança medieval, eventualmente, tem a noção de que um auto-iniciado foi disparado para longe de si e está como uma esfera de luz muito longe. Não. Um auto-iniciado é um indivíduo que estabeleceu uma comunicação avançada com todos estes núcleos. Isto é, o rapport é maior e não menor. A troca entre ti e o teu corpo, entre ti e a tua criança interior, entre ti e a tua mente profunda, é maior e não menor. Portanto, o iniciado não se abstrai para fora de si, mas conquista-se a si mesmo. E o conquistar significa comunicação. E a ignorância significa incomunicação. De onde que este aqui coordena como maestro estes três. Mas se houver uma ferida num destes três, concepção, gestação. Se eles foram concebidos em situações violentas, não é? E as mães optaram por ter as crianças. Concepção, gestação. Infância, pré-adolescência, adolescência. Se existe uma ferida aqui, quanto maior for a ferida, mais frágil é o ego. Mais difícil o ego tem. É mais difícil para o ego fortalecer a sua identidade. Quer dizer, tornar-se um eu real. E isto pode ser representado da seguinte forma. Imagina um ego que é frágil, e eu vou representar a fragilidade do ego. Nós vamos dar um seminário sobre os portais, mas vamos dar um outro seminário sobre fragilidade. Daqui a uma semana, 10 dias, vai ser num fim de semana, vai ser um sábado. Vamos estudar especificamente a fragilidade de cada um de nós. Vai ser um seminário muito frágil. Essa fragilidade em astrologia é representada pela Lua. Então o que acontece quando o núcleo de um ser é frágil? O que acontece quando o núcleo de um ser é frágil? Quanto mais frágil ele for, mais a sua estrutura relacional é cheia de espinhos para fora. Frágil no centro, igual a aquilo que se pode chamar uma personalidade de porco-espinho. Os espinhos estão virados para fora. Como o indivíduo não tem a espada dentro de si, ele obriga-se a construir um sistema de agressividade enorme para proteger a fragilidade que está dentro dele. Um grupo famoso por isto são os motares. É claro que há dois grupos de motares. Há os motares... sim. E ainda há os motares gay. E ainda há as freiras motar. Há de tudo neste mundo de Deus. Mas os motares têm uma coisa muito interessante.
Tem umas barbas por aqui, tem tatuagens no corpo todo, capacete nazi ou da polícia, colete de pele, calças de pele, pulseiras com espinhos ou outras coisas. É ótimo, é fascinante, são os queridos. E umas motas. E quando entram na aldeia dos cowboys, andam devagar. Bom, não vão depressa, vão devagar, que é, ei, eu estou aqui. E chegam sempre em tribos. E são super frágeis. Super frágeis. Quanto mais frágil é o interior, mais espinhos tem a estrutura cá fora. Bem, nós sabemos isto da psicologia clássica. Só quando um gorila é ameaçado é que ele se torna agressivo. Ora, este indivíduo, para ser sempre agressivo, tem de se sentir sempre ameaçado. E como o mundo não consegue manter a ameaça permanentemente, porque isso não existe, nós temos que deduzir que a ameaça está lá dentro. A sensação de estar sempre ameaçado está lá dentro. E só pode ter a ver com o eu básico, a criança interior ou o pensador ferido. Quanto mais agressivo, espinhoso, incisivo, pontuante, perfurante, insistente, x-ato, violento, bombástico, explosivo, arrogante, competitivo, mais frágil é o que está aqui dentro. Ora, isto de alguma maneira devia nos ajudar a compreender o indivíduo intensificado por fora, para dizer isto de uma forma elegante, como um indivíduo deprimido por dentro. Quer dizer, são os grandes vazios que geram esta intensidade cá fora. Uma estrutura de porco-espinho são aquelas pessoas que tu não te consegues aproximar porque picaste logo, pronto. Claro, depois há sempre outro porco-espinho para aquele porco-espinho. Mas eles às vezes conseguem encaixar os espinhos uns nos outros, como duas escovas. E aí até corre bem. Agora, quanto mais magoado estiver, isto são proporções e características, digamos, Jung dizia que um complexo opõe-se à liberdade. E o que define o complexo é a dificuldade do indivíduo tomar consciência de si. E é compulsivamente puxado por uma zona automática em que ele já não é consciente de si. Então, isto tem qualquer coisa de dramático, porque um complexo é sempre o resultado de uma força, uma energia, uma realidade que impactou no contentor, seja esse contentor o eu básico, a criança interior ou o pensador, e impactou no contentor com mais potência do que ele era capaz de conter. Trauma sempre implica força a mais. Afinal, um para-choques fica machucado porque a força a mais bateu contra uma parede. Trauma. Quanto maior for a força exercida sobre o contentor no tempo errado, na altura errada, maior é o trauma. Claro que nós sabemos que há idades em que já não é possível trauma, mas acontecem outras coisas. Se o trauma está presente, e pode não ser trauma, pode ser só uma ferida, isso gera um complexo. Os complexos são complexos de culpa, complexos de inferioridade, complexos de superioridade, complexos de isolamento, complexo de abandono, complexo materno, Édipo, complexo paterno, Electra. E há pessoas que conseguem ter os dois, o complexo de Édipo e o complexo de Electra. Quanto mais forte for o complexo, maior a energia, mais a energia psíquica é desviada. O que caracteriza um complexo é que a energia psíquica, que é como a água que deveria regar um jardim inteiro, é desviado constantemente para a mesma árvore. O indivíduo fica obcecado, intensificado, poderoso naquela zona ferida, deprimido, disfuncional, incompleto nas outras zonas do seu ser. E, portanto, o complexo gera uma assimetria. Por isso é que as pessoas traumatizadas com complexos fortes são fascinantes. Elas são fascinantes porque representam um excesso. O teatro tem muito a ver com isso. O teatro sempre exagera. Até porque se não houver um pouco de exagero, não chega à última pessoa na plateia.
Então tens de ter maquilhagens fortes. A voz do ator tem de ser projetada. E maquilhagens fortes. E roupas com mais cor do que o normal. Porquê? Porque tem que aguentar, tem que continuar a ser interessante mesmo para a pessoa que está lá ao fundo. E o complexo obriga-nos a uma certa teatralidade. Obriga-nos a ser excessivos. Então, a energia psíquica traduz-se sempre pelo apetite pela vida, por aquilo que se chama apetência para viver. Um ser intensificado com energia psíquica normal, não sei o que é isto, mas um ser que tenha uma energia, não tenha complexos nem traumas, o que é impossível, mas que não tenha nada, a energia psíquica é sempre a não estou a falar da psique, mas da energia psíquica, é a combinação da energia de Kundalini, que tu captas também pela planta dos pés, Prana, Kundalini, combinada com a energia da alma, e a combinação dos dois gera aquilo que nós chamamos apetência, ou apetite pela vida. Nós sabemos que uma pessoa está carregada de energia psíquica porque ela tem apetite pela vida. Ela quer viver. A energia psíquica é o que nos dá vontade de viver. Não é assim tão difícil perceber. Quando tu olhas pela janela e está um sol maravilhoso e tu dizes: oh não, mais o raio de um dia maravilhoso. E voltas para a cama, a energia psíquica está guardada, parou, está a ser reciclada, foi embora. Chama-se isso depressão. E o contrário de depressão é entusiasmo. Enteos, com Deus. Entusiasmo. A energia psíquica é entusiasmante sem ser eufórica. A sua ausência é sempre depressiva, sem ser suicida necessariamente. Faço-me entender? Ora, o trauma, que se traduz depois por complexo, desvia a energia psíquica. A energia psíquica quer viver, quer, ei, vida, estou aqui. Onde é que estão os esquilos? Onde é que estão as toupeiras? Onde é que estão os bambis? Onde é que estão os coelhos na floresta? Mas tu tens um trauma, um complexo, tu chegas à floresta, ei, vida, onde é que está... E vais para casa. E vais para a toca. Trauma. Complexo. O que é um complexo? Se vocês pegarem uma folha de papel e fizerem a machucarem num ponto, a energia, se puserem água, ela tende para aquele ponto. Não sei se me faço entender. Isso é um complexo. O ponto está lá e deve estar e deveria continuar a estar, mas não daquela maneira. E os traumas geram obsessões, geram compulsões, geram sintomas. E as obsessões, as compulsões e os sintomas precisam de antídotos, precisam de alívios, precisam de válvulas de escape e assim sucessivamente. Onde eu quero chegar com isto é que quanto mais magoado estiver a criança, o índio ou o pensador, mais forte Yang é a estrutura de defesa. Digamos, aqui tu tens o Darth Vader a defender a princesinha frágil. O sábio tem uma estrutura inversa. O sábio é um indivíduo que, porque tem a força dentro dele, que eu vou representar não como um espinho, mas como um sol, ou preferentemente como uma espada. Desta vez eu vou pôr a espada virada para baixo. O que não quer dizer que o sábio tenha sempre a espada virada para baixo, como já devem ter reparado. E fora dele, ele tem o contrário. A lua está fora. Ele é receptivo, sensível, amoroso, disponível, cuida dos outros, ampara. Digamos que ele tem a força dentro dele e a receptividade à volta. Enquanto que a pessoa magoada e traumatizada parece muito forte cá fora, mas isso normalmente representa uma proteção da estrutura do interior frágil. Isto faz sentido para vocês? Quanto mais traumatizada tiver a criança ou o adolescente, porque vocês lembram-se dos pais dizerem, repara, eu vou dar um exemplo muito simples. Portugal privilegiou durante muitos anos 3 profissões, que era médico, advogado e
engenheiro e tolerar um bocadinho o arquiteto, que já é aquele engenheiro com os sapatos de feltro, em vez de ter os sapatos de pele, tem-se os sapatos de feltro. Pronto, tudo bem, queres andar de cascol, com Macintosh, arquiteto. E Portugal, para homens e mulheres, tinha estas profissões privilegiadas. Então, muitos jovens, homens, masculinos ou femininos neste caso, há um belo dia que dizem, mas eu quero ser violinista. Para tudo à mesa. Como? Até se o rapaz disser, eu quero ir para o balé. E não é gay. Imagina se for gay e quer ir para o balé. Ou seja, onde é que eu quero chegar com isto? E se a rapariga disser, eu quero ser aviador? Queres ser hospedeira de bordo? Não, quero ser aviador. Isso não é profissão para mulheres. Ou seja, se isso for muito forte, se o impacto for muito forte e acontecer aos 14, 15, 16, 17, a criança, o jovem, o pré-adolescente, para de confiar nas suas intuições e naquilo que a alma lhe está a dizer. Ou estou a inventar. Eu conheço pessoas cuja a mãe disse à menina, não, o pai disse à menina, calce! E a partir daquele dia, este centro fechou. Então ela chega aos 50 e muitos anos a falar assim. E isto é muito triste, porque o que tu tens ali é uma voz poderosa que não tem chakra para vibrar. Observem a voz das pessoas. No registro tímbrico está exatamente o ponto vibratório da pessoa. Há vozes frágeis para dentro, muito arrogantes para fora. Há vozes equilibradas. Introversão e extroversão estão 50-50. Há indivíduos que estão completamente assim. Eu posso falar, eu queria dizer uma coisa, mas estão-me a ouvir. Há pessoas que pensam de forma belíssima e não conseguem exprimir-se. Isso, sobretudo a voz, revela muito do estado do pensador e da sua ligação com a criança interior. Claro que depois isso vai se fixar também no eu básico. Sentem o que eu quero dizer? A voz. Vocês imaginam a quantidade de coisas que podem aprender se simplesmente ouvirem a vossa voz gravada? Quem é que aqui já ouviu a sua voz gravada? Já ouviste, Sara? E o que é que sentiste? Parecia que não eras tu. Mais? Também? Qual era a sensação? Nesse registro da nossa voz gravada está imensa informação, se nós conseguimos ouvir e contemplar, sobre o nosso estado emocional, do eu básico e do pensador. Eu insisto, quanto mais ferido ou traumatizado tiverem estes três elementos, maiores são as defesas, maior é a estrutura de porco-espinho. Então, um sábio é um indivíduo que relaxa perante a estrutura de porco-espinho do outro. Vocês sabem que atingiram um plano de sabedoria, porque quando chega uma pessoa amorosa, vocês relaxam. Relaxar significa, ora, aqui está uma pessoa amorosa. Que ótimo. O que é que eu vou beber hoje? Chá de hortelã ou um martini? Ou um martini com chá de hortelã? Se chegar uma pessoa com estrutura de porco-espinho, tu fazes assim. Uma pessoa com uma estrutura de porco-espinho. O que é que será que eu vou beber hoje? Chá de hortelã ou martini? Claro, se tu estás ferido por dentro da mesma maneira que o outro, a estrutura de porco-espinho dele vai excitar a tua estrutura de porco-espinho no teu ser, e então tu tens um balé de 2 porcos-espinhos. Ou de 2 porcas-espinhas. E então, o que acontece é que, isto é muito importante, o universo muitas vezes aproxima 2 indivíduos que têm exatamente a mesma ferida interior, que constelam, palavra da escola de Zurique, que constelam, ativam estruturas de porco-espinho comparáveis, para se picarem nos mesmos sítios, para começarem a denunciar qualquer coisa.
Sentem? Mas o sábio é isto aqui. E nós podíamos traduzir estas luas, não tanto por luas no sentido de uma fragilidade à superfície, o que é verdade. Eu lembro-me de um lama tibetano insistir que o guerreiro de Shambhala não pode andar neste mundo sem estar constantemente com lágrimas, ainda que lá dentro ele é um guerreiro. Ela é uma guerreira. Olha bem a diferença entre a noção de guerreiro ocidental, que é um indivíduo que passa por todas as dores e todos os males do mundo e está como que acima disso tudo. Inclusive a ideia de que eu já estou habituada, eu sou a enfermeira-chefe do departamento de infectocontagiosas. Vamos lá, quantos é que eles são? Tragam as macas. Sangue para mim, o que é isso? Percebes? Mas o guerreiro é o contrário. Ele tem a força da enfermeira-chefe, mas cá fora há sempre lágrimas. Não é tipo, bah! Mas é uma sensação de iminência emocional e sentimental que faz a ligação autêntica com o que está a acontecer. Ele não está no mundo abstrato da mente. E isso pode ser traduzido por lua. Mas eu prefiro, para ilustrar o sábio, colocar corações à volta. Para já é um pouco mais adolescente. Os corações. Aqueles corações que as raparigas faziam nos cadernos de liceu. Ok, corações à volta. Sábio, não sábio. Não sábio chama-se pré-sábio. Ex-porco-espinho. Pré-sábio, ex-porco-espinho. Sentem de que é que estamos aqui a falar? E claro, o sábio tem autorização para entrar no outro. O porco-espinho não tem. E agora vem a melhor parte. É que quando o sábio, porque é um sábio, relaxa, vocês vão chegar a um ponto, se é que já não chegaram, claro, em que chega uma pessoa porco-espinho ou uma pessoa sábio, ou uma pessoa porco-espinho sábio, se é possível combinações das duas coisas. Quanto mais frágil for o indivíduo, maior é a agressividade à superfície. E então, essa condição chega, essa pessoa chega, e o sábio, ao relaxar, ao se descongestionar, ao dizer, bom, aqui está uma pessoa agressiva, pontuante, como um picador de gelos. Há pessoas que parecem um picador de gelos. Pontuante, agressiva, intensificada. Bem, vamos ver o que é que isto dá. Se tu fizeste a tua cura, tu não tens mais como reagir à tendência pontuante do outro. O outro pode ser há vários níveis de agressão. Há o coitadinho de mim, que é uma forma de roubar energia ao outro, falando em termos de James Redfield. Há o indagador, que é aquele que está sempre tim, 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 tim. Porquê que não fazes assim? Porquê que fizeste assim? Isto vai para ali. De onde é que tu vens? Quem és tu? O que é isto? Para que é que serve? Tim, tim, tim. Há o intimidador, que chega ao pé e diz assim, bom, tenho uma granada em cada mão. Como é que vai ser? É o intimidador. E há o distanciado, que é o eu não pertenço a este mundo, eu nem vim ver a bola e já estou de saída. E tu não consegues lidar. São 4 formas de roubar energia. Lembram-se? James Redfield, das profecias celestinas, pelo menos tem estas 4 formas. Coitadinho de mim, indagador. É psicologia junguiana básica também, mas, como está bem escrito e está escrito para toda a gente, funciona. Isso são algumas das formas destes espinhos se manifestarem. Há outras formas dos espinhos manifestarem-se. Nós falámos do sadomasoquismo contemporâneo, que não é o sadomasoquismo ritualizado daquelas câmaras já a tirar assim para aquela sexualidade muito passada. Não. É o sadomasoquismo de todos os dias. Nos empregos, no liceu, na escola, na polícia. Faço-me entender. O sadomasoquismo entre o povo, o sindicato e o governo. Bom, isso tem tudo a ver com fragilidades de fundo. Aqui embaixo. E o que é incrível é que se tu relaxas,
Se o sábio existe, ele é sábio porque ele não está ao nível, ele não responde no mesmo plano. Então, se tu relaxas, acontece uma coisa muito bonita. Finalmente os espinhos são abertos num ponto. Ou seja, se tu reages com o teu motar ao outro motar, fica um festival de motar no Algarve. E fica mesmo ali uma luta entre motares. Agora, se tu relaxas e esqueces o assunto, ficas aberto, bem chá de hortelã ou martini, tu não estás a ignorá-lo, tu não estás a impressionado. Porque tu só te impressionas se tiveres os mesmos registros dentro de ti. Então tu relaxas mesmo e o outro lentamente descobre, isto tem muito a ver com Shambhala, A Via Sagrada do Guerreiro, um livro do Chogyam Trungpa, escrito nos anos 50. É muito por aqui. O outro lentamente descobre que finalmente tem uma oportunidade de se fragilizar. E a oportunidade de nos fragilizarmos é uma oportunidade de ouro. Mas o outro tem que ter a autoridade espiritual que permite tu... Agora imagina que tu não és o sábio, és o porco-espinho. O outro tem que ter a autoridade espiritual, esta, que permite que tu desfaças uma superfície dos teus espinhos e deixes o outro entrar em ti. E o momento em que um porco-espinho permite que o sábio entre é um momento mágico. É o momento mágico numa situação de consulta. É o momento mágico na relação entre um homem e uma mulher. É o momento mágico na relação entre uma mãe e um filho. É o momento mágico na relação entre dois amigos. Tiveram a jogar rugby, ainda estão a cuspir sangue das gengivas. Sabem como é que é o rugby? E estão a achar piada aquilo, porque todas as pessoas que jogam rugby acham imensa piada a sangrar da boca, como vocês sabem. Então assim, até que um percebe o sábio no outro. Quando vocês percebem o sábio no outro, um dos sinais é que o porco-espinho recolhe os espinhos. E vocês, sem explicarem, não têm medo de expor a lua que está necessariamente endereçada a um destes três suportes do ego. E este é um momento mágico, porque se o outro atenuou a estrutura de porco-espinho, os índios norte-americanos chamam isto stone shirt, camisa de pedra. Que é a pessoa que não sente nada e não se deixa tocar. E no exército usa-se o termo Full Metal Jacket, que é um filme do Stanley Kubrick. Full Metal Jacket. É a pior coisa que existe no militar. É quando ele já não sabe o que está a fazer. E há muitos veteranos que regressam Full Metal Jacket. Casaco de metal. Jacket é colete. Colete à prova de balas? Não. Colete de metal. Então, eles... Como é que se pede depois de um homem... Eu não sei se vamos entrar por aí, mas... Depois de tu teres destruído uma aldeia com os teus colegas, com o teu batalhão, é-te pedido que voltes para os Estados Unidos para pôr cornflakes no leite do teu filho? Não vai acontecer. Não vai acontecer. E o Full Metal Jacket é isso. Agora, o que eu quero dizer é que a camisa de pedra, o porco-espinho e o Full Metal Jacket vêm daqui. Eu poderia dizer que o Full Metal Jacket tem a ver com este aqui. Em que o teu índio transformou-se num Sylvester Stallone primário. Percebes o que eu quero dizer? Já não é mais um índio de qualidade. E eu diria que a camisa de pedra, o indivíduo não sente nada, nem se deixa sentir, não sente os outros e não se sente a si próprio, vem daqui, da criança ferida. E eu diria que o porco-espinho, o agressivo primário, mental, vem daqui. Mas aqui já estou inteiramente a improvisar, posso estar completamente enganado. De qualquer forma, quando este aqui abre, ele está-te a dar a permissão para a cura. Ou seja, para que tu chegues à lua e possas chegar aqui, ou ali, através da lua, da fragilidade do outro ser.
E isto implica uma coisa tão bonita que só os iniciados podem fazer e fazem sem querer fazer. É que quando há uma abertura entre o porco-espinho, o indivíduo que sofre, mas que fez a abertura, e isso, o sábio ou a sábia, a alma deste que sofre, que está ali em cima, vai usar o iniciado para se exprimir. Tu canalizas a alma do outro. E é feito um facsímile, quer dizer, uma reprodução das energias da alma do outro através dos teus corpos para dentro daquela pessoa. Então, é feita uma cópia do teu estado mental, uma cópia do teu estado emocional e uma cópia da tua vibração etérica, e isso é impregnado no outro quando ele se abriu. Esse é o sentido do abraço. O abraço significa confio em ti ao ponto de encostar os meus chakras aos teus. É um voto de confiança. Além de que é uma expressão de calor e é uma expressão de segurança. Mas, antes de mais nada, significa que eu não tenho porco-espinho. Claro. Como? Exatamente, liberta uma série de toxinas e gera serotonina, por aí fora. Então, aliás, isto é uma coisa chamada terapia do abraço. Depois as pessoas abusam, mas dentro do Osho, não é? Agora vê, quando o outro abre a estrutura e permite que o sábio, isso significa que este reconheceu naquele a sabedoria necessária, quer dizer, a força no centro e o amor no círculo. Aqui é o contrário. Fragilidade no centro, agressividade no círculo. Centro-círculo. A qualidade do centro determina a natureza do centro, em termos traumáticos ou psicoafetivos. Determina a qualidade ou a natureza ou a estratégia da personalidade. Não sei se concordam comigo. Uma coisa vem da outra. Quando este sábio entra, ele não entra em nome do ego dele. Ele não entra em nome da personalidade dele. Ele entra como um mensageiro do própria alma daquele que sofre. E esta situação é terrível, porque agora já não é mais o porco-espinho que está a ser testado, é o sábio. Vocês são testados como sábios quando conseguem entrar dentro das outras pessoas como se fossem um comboio. E eu sei do que é que estou a falar. Um comboio no sentido de... E o que é que vocês vão fazer com esse poder? E como é que o vão dosear? E com que grau de impessoalidade, universalidade e ausência de interesse próprio é que vão aplicar esse poder? Porque quando as pessoas confiam em vocês, quem está em prova passou a ser o sábio e não o porco-espinho. Também sabemos do que é que estamos a falar. Ora, à medida que a necessidade da cura à escala mundial aumenta, e à medida que vocês dão nomes às coisas, e começam a dizer, ok, eu tenho uma criança interior ferida, não é preciso saber o quê. Eu tenho uma. Eu, André Louro, tenho uma, claramente. So what? Claramente. Podia falar sobre ela durante horas. Só quero mais uma história chata, tipo Tim Burton e A Noiva Cadáver, e aqueles desenhos animados, um bocado tristes, e cinema de animação polaco, Checoslováquia. Não. Eu tenho a minha criança ferida e compete-me a mim encontrar os meus sábios, as pessoas em quem eu confio, ou escolhê-los. Tu fazes o que quiseres, acho eu. À medida que tu vais dando nomes às coisas, isto é a minha criança ferida, isto é o meu índio não sei o quê, isto é... Tu começas a inverter, tu começas a ganhar então o poder manas, o poder do sábio. O sábio cura pelo que ele é, pelo seu campo vibratório. Tuxa. Portanto, podes escolher alguém externo a ti e podes encontrar o sábio em ti. Ou não? Sim, muito interessante. Eu acho que ontem falámos sobre isso aqui. Aliás, terminámos aí. É interessante. É que dentro de nós existem os dois. E muitas vezes, já reparaste como um espinho para fora faz um espinho para dentro? É que tu não podes magoar para fora sem que... Olha aí o espinho virado para dentro.
É como aquela velha história quando apontas um dedo, tens 3 virados para ti, que os mestres espirituais antigamente abusavam imenso dessa ideia. Estão sempre a falar na mesma coisa. Olha aí. E os dois existem dentro de nós. Nós temos uma estrutura porco-espinho que nos fere a nós e temos uma estrutura sábio que nos ilumina. Claro que tu podes fazer isto endógeno. Tudo dentro de ti. Absolutamente sim. E se o puderes fazer, é aconselhável. Desde que isso não crie um tipo de arrogância que está associado à autonomia emocional. A noção de que eu não preciso de ninguém, etc. Que, como nós sabemos, não é realista. Então, isto é muito importante. Porque aqui nós começamos a entrar lentamente, com cuidado. Iminente, sim, urgência, claro. Há sempre vontade. Acho eu, não sei. Mesmo quando nós somos emocionalmente independentes, não quer dizer que deixemos de gostar de pessoas. Não, de maneira nenhuma. Às vezes até o contrário. É mesmo o contrário. É quando tu és emocionalmente independente que tu consegues gostar de pessoas sem aquela coisa da atração-repulsão que caracteriza tantas relações. E é muito interessante que a situação de consulta, ou a situação de cura, a cura à escala social e à escala mundial, tem tudo a ver com isto. Vocês vão encontrar isto no caminho, o tempo todo. E vai haver centenas de pessoas, eu estou a antecipar isso, vai haver centenas de pessoas que vão precisar do sábio que tu és. E que vão escolher como aquele ou aquela em relação ao qual podem atenuar a camisa de metal, o colete de metal, a camisa de pedra ou a estrutura de porco-espinho, que neste momento, eu não quero ser pessimista, mas tu vais para a rua e está em toda a parte. É demodé também, claro, mas está em toda a parte. Essa estrutura defensiva primária regressou com uma força enorme. Nos anos 60 e nos anos 70, e depois da Revolução de Esquerda em Portugal, havia uma certa confraternização e uma certa proximidade e uma certa fragilização que tinha a ver com o Traz um Amigo também, do Zeca Afonso. Mas entretanto, o Traz um Amigo também começou a ficar para trás. Se calhar por causa dos plasmas de 55 polegadas. Agora, que isto vai acontecer em centenas de casos, vai acontecer. Vocês vão curar. E a cura, mais à frente nós vamos ver isso. É que então, porque a lei é a lei do segundo raio. O segundo raio é que permite entrar no outro. Nós não entramos no outro com nenhum outro raio. Nem quinto, nem terceiro, nem sexto, nem... Depende do que é que tu queres fazer. Mas, basicamente, a cura, a sabedoria tem tudo a ver, a cura tem tudo a ver com sabedoria. No seu sentido técnico, a cura tem a ver com o quinto raio, ciência. Mas no sentido espiritual, a cura tem a ver com o magnetismo, com o segundo raio. E é quando o teu irmão te dá os sinais de que pode atenuar a estrutura de porco-espinho, porque ele também está a sofrer. Afinal, daqui vem para aqui, daqui vem para um trauma, ou um complexo, ou uma insuficiência. Quando ele te dá os sinais e permite que tu atravesses esta fronteira, aí nesse momento tu tens o direito, agora sim, hierárquico, de usar a palavra que perdoa, que abençoa e que transmuta. Nesse momento é-te dada o poder, a oportunidade e o serviço de representares Deus ou a alma para aquela pessoa. Eu vou dar um exemplo. O Robert Johnson, psicólogo americano, há muitos anos atrás, foi à Índia em busca de... E adorou, mas entretanto, lentamente estava a acumular uma coisa que ele não conseguia explicar por causa do desconcerto que a Índia é. Cadáveres na rua, crianças com fome, famílias com imensas crianças, lixo, sujidade, caos.
Pelo menos caos no sentido europeu da palavra. E quando ele não aguentou mais, ele entrou em colapso, caiu para o chão a chorar. Não sei, ao centésimo cadáver abandonado da rua, ele caiu para o chão a chorar. E começou a perder-se. Perder-se significa não saber muito bem onde é que vem, quem ele é, para onde é que vai a seguir, o que é que ele está a fazer. Começou a adquirir as características do pânico. O pânico resume-se a coisas muito simples. Vou morrer, vou enlouquecer, vou matar alguém é tudo muito simples. O pânico é simples. Mas é tão concentrado e absoluto que a pessoa pode não conseguir reagir. Ele precisava da alma dele, mas não conseguiu fazer contato com a alma dele. E ao longe viu a figura de um padre católico. Ele foi a correr ter com o padre católico e disse-lhe, que é algo que está previsto na formação dos sacerdotes: você pode representar Deus para mim durante uns segundos, porque eu não estou a aguentar. E o padre sentou-se numa cadeira, como num trono, como um guru, e disse: posso, eu represento para ti Deus e Cristo. E ele ajoelhou-se aos pés do padre e chorou convulsivamente. Se o padre dissesse: não, meu irmão, não posso fazer isso porque assim, eu estou tão à toa como você, o processo parava naquele momento. Então, é isso que se chama autoesquecimento e servir o mundo. Vocês têm que assumir o poder. É tão humilde assumir o poder como... Sabem uma coisa? Eu acho que só há um ato de humildade. Assumir o poder. O poder proporcionado ao nosso ser. Naquele momento, o padre foi humilde. O padre foi humilde o suficiente para representar Deus. Ele foi impessoal, transparente, superior o suficiente para representar Deus. Imagina que ele metia ali um bocadinho do ego dele, que ele rebentava o sistema logo. Isto é fantástico, porque o Robert Johnson, depois de chorar e alquimizar e fazer a coisa, eu digo isto com todo o respeito, não estou a ser cínico, depois de ele fazer toda aquela coisa, ele levantou-se, limpou as lágrimas, já se tinha encontrado. E o padre disse, então, ele agradeceu e o padre voltou à sua condição humana normal. Faço-me entender? E isto tem a ver com esta abertura do outro. Tem a ver com esta ponte. Quando o outro abre a sua estrutura de porco-espinho é porque ele te escolheu. Ele escolheu-te para tu espelhares o ser interno dele para ele. E isso significa que a voz pode perdoar. Tu podes perdoar uma pessoa. Uma coisa que ela não fez a ti. Fez à mãe dela. Tu podes abençoar uma pessoa que fez muito mal a alguém que já morreu. Ou alguém que não está presente. Tu. O perdão não tem que vir só daquele que nós ofendemos. Pode vir de outro. Desde que ele esteja representando um princípio universal. Já tenho ouvido falar nisto. Tu podes transplantar o teu estado vibratório para dentro do outro, como se fosse um carimbo. Plasmar, vamos usar termos da New Age, plasmar a tua vibração nos corpos dos outros. Eu posso tentar isolar esse episódio. Ele está em inglês. Traduzi-lo ou fotocopiá-lo em inglês para vocês terem acesso. Porque não está na net, está escrito. Então, para terminarmos por hoje, tu podes usar a voz para perdoar, podes usar o olhar para limpar a psique do outro em profundidade e podes usar as mãos e o coração e a tua aura para regenerar. Os grandes instrumentos de cura, eu penso que o Terra Última fala nisso, são o olhar, a voz, as mãos e finalmente a síntese dos três, que é a tua aura. O que foi que o Padre fez naquele momento? Quando o teu irmão perde as defesas, ele volta à infância. E ele precisa de voltar à infância para se curar. É um rebirthing. E ele está a usar-te porque a tua congruência magnética, a tua integridade vibracional, o teu campo vibratório naquele dia, naquele momento, foi convocado. Não interessa se tu, em média, não estás naquele nível. Mas naquele momento estás. Nem estás. Tens de estar porque ele escolheu-te. Faço-me entender? É como dizer, não se recusa um copo de água a uma pessoa com sede, etc. Tuxa. O que eu tenho é que, nesse momento, a mãe do mundo está presente. Ela está sempre. Eu acho que isso sintetiza bastante o que nós temos estado aqui a falar. Eu creio que a mãe do mundo está sempre.
relativamente à cura. Atenção, é assim, entidades cósmicas vastíssimas estão sempre presentes na medida em que a arquitetura do universo depende da presença delas. Por exemplo, o sacrifício de Cristo é que permite nós existirmos. O sangue de Cristo somos nós. O sacrifício de Cristo, quer dizer, Cristo é um Deus em glória. Ter aceito ser pregado no espaço e no tempo e animar um universo inteiro com a sua força e o seu verbo, faz com que ele se tenha entregue a um nível que é abaixo do dele, que é o nível cósmico. Ele é um ser para além do cósmico, é um ser divino. Para que nós possamos existir. É como cortar o tal bambu do conto taoísta para misturá-lo à terra para que nasçam novas plantas. O sacrifício dos deuses é a glória dos homens. A glória dos deuses implica o sacrifício dos homens. São os dois grandes movimentos cósmicos. Tem a ver com Shiva. Destruição, construção. Destruição, construção. Portanto, do ponto de vista estrutural, os deuses são sempre presentes. Nem o meu corpo se permanecia sendo o que é. O meu corpo, para ser o que é, gasta não sei quantos amperes por segundo. Se esses amperes não estiverem a passar pelo meu corpo, ele desfaz em pó. Quem é que está a mantê-lo? Sofia. O calor de Sofia é o calor do corpo. É um dos calores de Sofia. Sofia tem muitos calores. Então, um dos calores de Sofia é o calor do corpo. E os universos e os planetas são mantidos pelo que, digamos, o corpo de Sofia são as estrelas e os planetas. Se vocês imaginarem uma bela mulher cujo corpo é composto de estrelas e de planetas, isso é Sofia. E obviamente depois tens o intelecto, um verbo, uma força criadora que está a gerar movimento ascendente em tudo isso. E isso tem a ver com a energia de Miguel. Porque ele fornece os arquétipos e as ideias de fundo. Claro que eles comutam em qualquer momento, é preciso perceber isso. Mas quem fornece o corpo da criação, o corpo de Cristo, é Sofia. E quem fornece o conteúdo puro, o sangue, é Miguel. E quem comer o meu corpo viverá eternamente, e quem beber o meu sangue não mais terá sede. É uma forma simples de dizer que nós estamos a transformar-nos no próprio universo. Então, este ponto de fragilidade é muito importante. E o que acontece é que a nossa lua em astrologia indica exatamente o tipo, o ângulo, a vibração e a área de vida em que essa fragilidade se manifesta. Então nós começamos lentamente a sair do vago e a lua, portanto há uma astrologia ligada à lua, que é a astrologia do insuficiente, da carência, da fragilidade, mas também da imaginação, da sensibilidade, da receptividade e de um certo amor que as crianças têm porque são crianças. Como? Do inconsciente também, exatamente. Tem muito a ver com o inconsciente tudo isto. Reparem, se me permitem, para o homem em geral, o eu básico, a criança interior e o pensador ferido é inconsciente. Só quando um homem que é economista, eu conheço esta história, gestor de um banco, aos 50 e muitos, quase 60 anos, vai a um concerto e ouve um pianista a tocar e desata a chorar e não consegue fazer mais nada durante uma semana. Hoje está muito para o choro. Mas não consegue fazer mais nada durante uma semana. É que ele finalmente precisou de 60 anos para voltar a fazer contato com a criança interior. Porquê? Porque ele queria ser pianista e o pai desviou para as ciências económicas. Obrigou-o a isso. Portanto, há um trauma. Pode não ser um trauma, pode ser um vínculo, pode ser um rasgão, pode ser uma mágoa, pode ser uma perca, pode ser uma porta maravilhosa que a pessoa teve medo e não abriu. E na meia-idade, todas essas coisas voltam para nos fazer a pergunta outra vez. É para isso que serve a crise de meia-idade. É que todos esses demónios e criaturas da floresta
e forças maravilhosas que nós virámos as costas porque tínhamos medo delas e porque tivemos que fazer o esforço cultural de viver uma vida, o esforço cultural de ser pais, o esforço cultural de ser provedor económico de uma casa, o esforço cultural de desenvolver uma ideia à custa de outras. O que é o esforço cultural? É especializar-se numa coisa para encaixar na sociedade. Mas a partir da crise de meia-idade, entre os 46 e os 50, 52, essa crise anuncia que todas as partes de ti que foram esquecidas batem à porta de novo. Como se elas dissessem, ok, já está bom de ser mamã, já está bom de ser profissional, já está bom de ser bem comportado ou mal comportado, tanto faz. Agora está na altura de honrares, como dizem os americanos, está na altura de honrares, de dignificar e de estabeleceres contacto com as partes esquecidas. Muitas vezes é nessa altura que as pessoas começam a fazer contacto com estes três no seu aspecto traumático, ou maravilhoso, e iniciam uma nova carreira, um novo caminho. Mas, geralmente, isso implica uma fase em que a estrutura de porco-espinho abre para que o sábio possa entrar. Concordo com a Tuxa absolutamente. Isso pode ser feito dentro da pessoa, não tem que vir de fora. Mas se vier de fora, qual é o problema? Compete à vida colocar no nosso caminho o sábio ou a sábia, e agora vou entrar no plural porque é muito importante, os sábios ou as sábias, isto não é uma coisa exclusiva, que nos vão libertar dos nossos próprios sistemas de defesa. E o contrário. Uma vez que tu és um sábio, uma sábia, compete à vida colocar aqueles que se vão abrir perante esse processo. Então, o facto de eu ser não quer dizer que eu não tenha que consumir, entre aspas, porque também preciso disso. Vamos explicar a mim mesmo assim. Tem que ser. Eu tenho que ir fora, muitas vezes, para trazer cabeça, nem que seja para catalisar. Catalisar é fundamental, no fundo. Basicamente, não só, mas principalmente o que me trouxe cá foi catalisar. Sabes que quando nós estudamos o sistema de Ra, há todo um conjunto de cartas que são os catalisadores. Eles representam um momento de catalisação. Sabes uma coisa? Às vezes pergunta-se, é possível ir mais longe? Agora vou dizer uma coisa um pouco estranha. É possível ir mais longe? É possível ir mais longe desde que tu estejas disposto a sofrer e a ter o prazer implicados em ir mais longe. Fernando Pessoa diz a mesma coisa quando diz tudo vale a pena se a alma não é pequena. Mas a resposta de Dom Juan ao Carlos Castanheira foi... Porque ele disse, é possível ir ainda mais longe? Ele disse, se estiveres disposto a sofrer. E depois renovou, sofrer também pode ser alegria e prazer. Nem toda a gente consegue. Por isso é que nós evoluímos em ciclos. Temos um ciclo para um grau. Depois respiramos e estruturamos-nos e fazemos um mapa e compreendemos onde estamos. E depois temos um novo ciclo. E depois um novo ciclo. Eu acredito que uma experiência mística importante é a sensação de ter, digamos, entre aspas, agora não sei se é assim tão entre aspas, as chagas de Cristo no nosso próprio corpo. Claro que isto dito desta maneira invoca um bocado aquela coisa gótica, ansiosa da espiritualidade medieval. Vamos pôr assim as coisas. Mas eu acredito que tu vais tirando camadas até que há um momento em que tu percebes o problema de Cristo e de Sofia em ti. Totalmente em ti. Isto significaria que não é possível atravessar o corpo crístico e o corpo de Sofia rumo ao paraíso e ao Pai para a ascensão. A ascensão vem depois de tu atravessares o corpo crístico. Não é possível sem que ao te aproximares do corpo crístico ou quando te centras no corpo crístico, também chamado corpo de luz, sintas a dor do mundo da mesma forma que Cristo sentiu e sintas o problema do mundo da mesma forma, digo problema por teres falado em ciência, que a Mãe Divina sente.
Quando tu sentes o sofrimento do mundo, a necessidade de iluminação do mundo, como se fosse um Cristo, e quando sentes o problema do mundo e a dor do mundo como se fosse Sofia, tu estás centrado no corpo de Cristo sófico. Tu és um ser de luz nesse momento. Mas não quer dizer que deixaste de sofrer por causa disso.